Olha só, cara, ninguém sabia que no mundo dominado por demônios, um humano ia dar um passo pra mudar tudo. O que seria que a Felícia viu naquela noite enquanto a escuridão rodeava a vila? O Roland, com sua espada em punho e a cabeça cheia de planos, acha que tá tranquilo, mas a real é bem diferente. Aquela guerra insana deixou marcas e, pelo que rolou, não dá pra relaxar, né? Se liga só, a galera tá falando de algo poderoso que tá vindo, e até os mais corajosos estão com medo. E se ele não for o único a estar nesse rolo? Meu Deus, saca só a treta que tá prestes a estourar. A história começa no trono do Rei Demônio, totalmente capenga depois de um barraco intenso. Entre os escombros, um bicho colossal despenca. Esse monstro é o General da Perdition, um dos chefes do exército demoníaco. De repente, ele encara o ser que o derrubou, um humano que se aproxima devagar. Ele se pergunta como um brutamontes, como o General Meládigo poderia ter sido despachado, e por um humano ainda por cima. Impossível. Furioso, o monstro grita que isso não podia ser verdade. Ele não aceita a derrota. Mas, do outro lado, nosso herói já está posicionado, preparado para dar o golpe final. Ziken avança com sua espada pegando fogo e grita que a vitória é dele. E aí, ele começa a descer a porrada no general com uma sequência de golpes pesados. Após a treta, nosso protagonista fica lá, parado, para olhar o corpo do monstro acabado. Nesse mundo, um tal de Rei Demônio surgiu e já pulverizou reinos inteiros. Com a invasão rolando, ele mandou seus capangas governarem a área. Se passaram 100 anos e a humanidade estava sob sua bota, até que um guerreiro resolveu mudar o jogo. A galera estava em festa, celebrando seu retorno. Enquanto isso, em uma casa, uma garota branquíssima está na pilha, olhando pela janela, esperando ansiosamente por alguém. Na vila, o povo estava em êxtase, dizendo que Roland derrotou um dos chefes. Outros questionavam se era verdade que ele ficou 3 dias e 3 noites no embate. Todos receberam o cara com muita alegria, chamando ele de herói e agradecendo. Do nada, uma voz conhecida o chama e ele se vira para ver quem é. Com um sorrisão, ele diz que voltou com a sua amiga de infância, Felícia. A garota dá boas-vindas ao herói e fala que sabia que ele ia se dar bem. Ao ver os dois se encontrando de novo, a galera decide dar uma folguinha e deixa os dois a sós. Felícia pergunta se ele realmente achou que era boa ideia voltar da capital real tão cedo. Roland responde que se ficasse por lá, iam querer arrastar ele pro time dos cavaleiros. Ele diz que não tem planos de sair da vila e por isso deixou o resto com a Selena. Roland trolha a garota, falando que tá jogando a batata quente pra ela. Ela responde que é pra ele não encher o saco da irmãzinha. Em outro canto, uma garota diz pra ele não encher o saco da irmã mais velha também. Roland pensa que não poderia ter um momento melhor, mas a rainha demônio Solana aparece perguntando se ele quer deixar a irmã preocupada até salvar o mundo. Ela manda ele mostrar que é um homem e o chama de cunhado, deixando ele no maior vexame. O protagonista fica sem palavras e fica todo corado com a ousadia da moça. De volta na vila, Roland chama Felícia e diz que tem uma surpresa. A garota fica com a pulga atrás da orelha e pergunta se ele tá mesmo levando algo pra ela. Ele pede pra ela não ficar chocada e segue. A palavra escapuliu. Curiosa, ela quer saber o que é. Roland então pega uma caixinha e se ajoelha na frente da Felícia. Quando abre, a garota fica tão surpresa com um anel de noivado. Nosso protagonista, todo sem graça, pede a Felícia em casamento. Ele diz que, com as tretas que rolam, ninguém sabe o que o amanhã trará, mas quer ser quem a faz feliz. Felícia fica um mar de emoções, coberta de alegria. O herói termina a frase dizendo que pretende ser quem a protegerá. Ele se lembra que ambos perderam os pais ainda novos. Mesmo num mundo cheio de demônios, Felícia nunca perde o sorriso e dá esperança geral. Ele sente que, com uma espada como a dele, ela merece mais do que isso. Então, ele prometeu que a protegeria sempre. Determinado, o protagonista jura cumprir isso. Com o anel na mão, ele se sente mais forte e motivado. Aí a gente vê Roland treinando com a espada durante a noite, mostrando toda a sua garra. O maluco não para um segundo, repetindo os movimentos na maior disciplina. Felícia aparece e diz pra ele relaxar um pouco, mas ele responde que precisa garantir que pode proteger essa felicidade. Ela observa tudo com um olhar esperançoso. Felícia então chama ele e pede uma promessa. Felicia solta a braba e diz que sabe que o cara toparia dar até a vida pra protegê-la e que só tá aguentando essa selva de pedra porque espera que tudo fique tranquilo um dia. Se o maluco não tá aqui, a vida dela vira um caos. Ela já acha bizarro imaginar um mundo sem ele. Roland concorda, achando que ainda tem muito jogo pela frente e não tá afim de bater as botas agora. Felícia pergunta se ele realmente sacou a mensagem dela. Ele responde numa moral que vai ficar de boas, mas que pra isso precisa treinar pesado. O maluco avisa que vai demorar, então manda ela dar uma cochilada. Ela fica pensando se ele tá falando sério sobre ela ir pra cama e ele faz questão de lembrar que agora são um casal. Roland pede que ela espere um pouco, com a maior firmeza. Felicia acha as manias desajeitadas do cara mais forte do mundo adoráveis. Roland tá ali todo sem jeito e Felícia observa ele com um olhar cheio de amor. Mas, do nada, a vibe muda. Roland sente um bagulho esquisito se aproximando. Um ser sombrio aparece no céu e fita ele com um olhar pra lá de ameaçador.
ameaçador. O coração de Roland quase sai pela boca quando ele percebe que é um demônio. Ele sente uma pressão tão absurda que entende que o poder daquele capeta é maior até que o de um oficial. Sem pensar duas vezes, Roland saca a espada, determinado. Ele dá um passo à frente, pronto pra batalha. Mas, coisa do tipo plot twist, a cara dele dá uma pirada. Roland só observa o demônio até que, do nada, ele é lançado ao chão. O bicho tá paralisado, se perguntando quem tá segurando ele. O ser comenta que não é à toa que Meládigo tomou um pau pra ele, e por isso não vai deixar nosso garoto livre. E bam, o demônio se apresenta como o Rei Demônio, que choca Roland. Ele conta que veio atrás de nosso protagonista desde que um oficial não morreu há um século. O capitão revela que o lance deles não é expelir humanos, mas sim provocar desespero. Então, o Rei Demônio mostra uma maldição bem antiga. Roland fica todo apavorado e pergunta qual é a dele. O Rei Demônio dá um sorriso diabólico e atira a maldição na vila do nosso protagonista. Roland entra em desespero. O Rei Demônio avisa que logo o que ele ama vai ser devorado. Roland tá em choque total, não consegue crer. Ele ignora a dor e parte para salvar Felícia, correndo como se não houvesse amanhã. Contudo, grita, lembrando da promessa de proteger ela sempre. Desesperado, manda para ela ficar tranquila. Roland corre em direção a Felícia. Ela o chama e ele se vira, todo preocupado. Confuso, ele nota que o rostinho dela tá sereno. Felícia tranquilona diz não, pede para ele esquecer a promessa que fizeram enquanto ela tá sendo engolida pela maldição. Roland fica paralisado de horror ao ver a amada começando a virar uma fera demoníaca. Ele não consegue encarar aquela cena desoladora. Lembrando dos momentos legais com Felícia, sua cabeça dá um nó, ele berra o nome dela em desespero, enquanto ela se transforma. Gradualmente, a maldição a transforma em uma criatura com armadura demoníaca. O rosto antes adorável agora exibe um sorriso diabólico e um olhar ameaçador, e a metamorfose se completa. Ela se torna um monstro horripilante. As garras dela ficam afiadas e gigantes, prontas para atacar, e sem pensar duas vezes, a fera ataca Roland. Mesmo em choque, ele consegue sacar sua espada para se proteger. Roland bloqueia, mas a força dela é absurda de tão doida. Ele é empurrado para trás com um golpe poderoso. Ele tenta alcançá-la gritando se ela ao menos pode ouvir ele. Roland clama que não importa a forma dela, porque o amor que ele tem nunca vai mudar, mas a criatura não dá a mínima e parte para cima dele. As garras destroem a espada do cara como se fosse papel. Roland é arremessado para longe pelo impacto, caindo no chão. Ele percebe que a mentalidade dela já foi pro espaço, junto com a bondade. A criatura observa ele com um sorriso cru, quase se divertindo com a situação. Nesse ponto, Roland decide que vai apenas desviar dos ataques até que a energia dela se esgote. Ele grita que ainda serão felizes e que há um jeito de quebrar a maldição, e até que esse dia chegue, ele promete que não deixará ninguém machucá-la. Em resposta, Felícia se prepara para um ataque ainda mais poderoso. A tensão é palpável quando um ataque maluco vem em direção ao nosso menino. Ele, numa agilidade de mestre, se esquiva com facilidade e se posiciona em cima dela, encarando a situação de frente. Felícia, que tá braba, parte pra cima com toda a força que tem, girando como um tornado para dar golpe à distância. Enquanto isso, o Rei Demônio, só observando, solta uns elogios para a habilidade do nosso protagonista. Ele comenta que Roland praticamente aguentou o tranco sem machucar a oponente. Com um sorriso sarcástico, o vilão pergunta se o nosso herói realmente acha que pode quebrar essa maldição. Roland, se enchendo de raiva, grita que uma vez que ele acalmar Felícia, o demônio vai dançar. Nesse momento, a criatura avança de novo, e o protagonista fica ligado. O Rei Demônio acha que a coisa não vai ser fácil, e já começa a preparar outro feitiço. Ele comenta que quem sabe Roland consiga proteger o monstro e colocar um ponto final nessa treta. Círculos mágicos surgem do nada no chão, e correntes surgem para aprisionar nosso garoto. Pegando todos de surpresa, nosso herói tenta se soltar, mas logo percebe que seu corpo não responde mais. A criatura avança para atacar o protagonista, que está totalmente paralisado. Pum! O impacto faz a espada de Roland voar longe. A arma se crava no chão, inatingível. O Rei Demônio dá risada e solta que agora a brincadeira ficou interessante, enquanto Roland sangra no chão. Nosso maluco berra de dor, percebendo que com o braço ferido a defesa acabou. A criatura, não satisfeita, vai se aproximando da sua amada caída, mas, mesmo ferido, Roland pega sua espada com a outra mão. Ele se prepara para meter a mão na fera, mesmo em desvantagem brutal. Então, o monstro solta um feixe de energia, que vai com tudo na direção dele. Roland leva a batida direto, sendo lançado contra a parede. Com as forças se esvaindo, o nosso herói sente tudo escurecer. Ele se pergunta se esse seria seu fim. Enquanto isso, o bicho tá se preparando para dar o golpe final. Mesmo a um passo da morte, Roland lembra da promessa que fez para Felícia. Na mente dele, ela tá lá pedindo para ele lembrar do que prometeram. O herói grita que não dá para morrer e deixar a gata sozinha nesse mundo cabuloso.
nervoso. Com isso, ele percebe que o tempo tá acabando para salvar lá da maldição. Reunindo o que sobrou de força, ele se levanta com a espada na mão. E então, lembra do sorriso dela, da promessa de sempre protegê-la, com uma determinação tipo: hoje ninguém vai me parar. Roland parte para cima da criatura com um chute. Ele grita que nunca vai deixar Felícia sozinha e se prepara para seu último ataque, e aí usa todo o seu poder para cravar a espada no peito da amada. O golpe atinge fundo, mas Roland não consegue empurrar a lâmina mais para dentro. Ele reclama que, com um braço só, o ataque foi quase nada. Nesse meio tempo, a criatura encara nosso herói com um olhar furioso. Felícia, com sua fúria concentrada, tá pronta para dar o troco, usando suas garras afiadas. Sem pensar duas vezes, ela enfia a mão no peito de Roland. O grito de dor do nosso herói ecoa enquanto o sangue vaza da boca dele, completamente derrotado. Ele pende nos braços da criatura, que o segura como se fosse qualquer nada, enquanto enfrenta a morte. Com um sorriso sádico, a criatura olha para ele, segurando-o no ar enquanto a espada dele ainda tá cravada nela. Mesmo com a dor insuportável, Roland se nega a desistir e reúne suas últimas energias. O monstro joga nosso herói no chão como se fosse sujeira, mas ele, num último esforço, agarra sua espada e, num movimento rápido, ele faz o corte final com um golpe que corta a criatura ao meio. O rei demônio começa a rir, dizendo que ele acabou de cortar sua própria esposa ao meio. Roland, deitado no chão, já desabado, diz que o vilão tá totalmente enganado e não entende nada. Enquanto sua vida se esvai, ele tenta se levantar em mais uma tentativa de lutar contra o demônio, mas acaba dizendo que o fim dele é aqui, demorou demais. Com isso, o vilão desaparece, deixando Roland morrer sozinho no chão. De repente, nosso protagonista abre os olhos em um lugar totalmente branco. Confuso, ele se pergunta onde está. O herói joga o olhar para sua sombra e se pergunta se isso aqui é o além-vida. Ele então lembra das últimas palavras de Felícia, pedindo que ele não esquecesse a promessa, mas ele acabou morrendo antes de cumprir. Assim, ele se pergunta se pode dizer que realmente manteve sua promessa. Nosso garoto sente que Felícia merecia um final muito mais feliz do que o que teve. Duas penas lentamente caem enquanto a consciência de nosso herói se desvanece. Uma mulher com asas e olhos vendados aparece na frente de nosso garoto. Ela se apresenta como o anjo Myosotis para nosso protagonista surpreso. Roland está confuso e pergunta quem ela é, mas o anjo diz que não há tempo. Aí que tá, a anja não quer enrolar e tasca na cara de Roland que, antes de se jogar na questão principal, tem algo pra falar. Myosotis revela que Felícia teve uma vida feliz no final das contas. Tipo, mesmo com tudo que rolou. Ela ainda saca que Roland é um cara do bem, mas avisa que o pedido dela vai ser, sei lá, meio pesado. Ela oferece a chance de trazer ele de volta à vida, e o garoto acha que tá no hype e grita que vai meter porrada no rei demônio. A anja só observa ele com um olhar tranquilo, parecendo que Calma é o sobrenome dela. Com isso, começa a soltar uma magia num círculo de luz dourada, e o corpo de Roland se puxa para voltar pro mundão. O ambiente ao redor se monta em blocos, como se tudo fosse uma obra de Minecraft. Roland então despenca de volta na vilinha, onde teve toda a treta com sua amada. A Myosotis ainda manda que, quando tudo estiver tranquilo, o desejo dele vai rolar. Só que a anja mete a real, dizendo que ele precisa pedir desculpas por algo grande. Do lado de fora, uma chuva pesada martela o lugar onde rolou a batalha sangrenta. Roland fica ali pensando se o rei demônio já bateu a real e se mandou. Myosotis solta que não dá pra restaurar seu braço direito, e o boy fica em choque, sem acreditar que vai perder sua maior habilidade. Roland e Felícia estão caídos no chão, e a cena é daquelas de cortar o coração. De volta do perrengue, Roland abraça o corpo de Felícia sob a tempestade. Ele percebe que agora o braço dele é o braço demoníaco dela. Ele fica todo desanimado, pensando que vai ter que usar a força da mulher que amava. De joelhos na chuva, ele a abraça pela última vez, imerso na tristeza. Com o rosto esmagado pela dor, ele aperta os dentes, claramente sofrendo. Então, ele solta um grito, vianendo seu desespero naquela noite chuvosa. A cena é desoladora. Sob as cinzas da batalha, os vestígios de Felícia estão espalhados. Roland, após tudo isso, enterra a amada de forma simples ali perto de casa. Ele olha pro anel de noivado, relembrando a felicidade que foi levada dele. Fica lá um tempo dando tchauzinho pra quem prometeu proteger. Ele mete o anel num colar pra levar a lembrança da Felícia sempre com ele. Ele se desculpa, dizendo que vai acabar lutando com o braço dela. Do nada, Roland sente uma presença e dá um giro para encarar a nova ameaça. Dois monstros, tipo lobisomens, aparecem prontos para brigar, e nosso herói fica em choque. As roupas dos monstros parecem meio familiares, e ele saca, caralho, os aldeões viraram monstros. Com o coração pesado, ele saca a espada, sabendo que não pode ser derrotado ali. Ele se desculpa, mas diz que precisa acabar com os monstros para seguir em frente. Mas, de repente, o braço demoníaco dá um grito e impede ele de atacar. A espada escorrega das mãos e vai parar no chão.
Roland tenta pegar a espada, mas o braço não responde e ele fica em desespero. Lembra do que a Anja disse sobre perder a habilidade com a espada. Agora ele finalmente entende o que ela queria dizer com isso. Os lobisomens, vendo ele desarmado, partem pra cima e ele não tem outra escolha. Decide que vai meter as mãos na briga, só que pimba, seu braço dá um tiro de energia vermelha em um deles. Roland fica chocado, não sabendo se tá sonhando ou se a magia tá na área. Olhando para aquele braço, ele sente um poder sinistro que nunca teve antes, mas enquanto ele tá ali na dúvida, outro lobisomem avança para acabar com ele. Com um reflexo absurdo, ele segura a boca do bicho com a mão demoníaca. A força é tão esmagadora que a cabeça do monstro explode como se fosse um balão. O corpo do lobisomem despenca no chão, sem vida, enquanto nosso herói fica olhando para sua nova força. Ele percebe que esse poder tá totalmente fora das leis da natureza, não sabendo como controlar isso. Aí de repente uma voz chama ele e ele avista um sobrevivente no meio da bagunça. O homem olha para Roland com cara de quem viu um fantasma e, em pânico, aponta para o braço demoníaco. Apavorado, o sobrevivente grita que Roland virou um monstro e sai correndo como se o diabo tivesse corrido atrás dele. O cara, completamente em choque, só consegue apontar para o braço demoníaco do nosso herói. Desesperado, ele grita que Roland virou um monstro e sai correndo como se o capeta estivesse no pé dele. Roland, sem palavras, fica ali parado, vendo o homem fugir em pânico. Ele percebe de uma vez que o cara tinha razão e que sim, ele era efetivamente um monstro agora. E com isso, bate a real. Não dá mais para viver no meio da humanidade. Numa taverna bem distante, a treta da aldeia destruída já corre solta como fogo em palha. Um dos gringos comenta que vários moradores viraram monstros e começaram a atacar quem sobrou. Outro sujeito completa a fofoca, dizendo que até o brabo Roland também deu uma de monstro. Um frequentador, chocado, pergunta se é o mesmo que derrotou um oficial. Eles chegam à conclusão de que por isso o reino demoníaco marcou o cara, e agora os humanos querem aprisioná-lo. Uma mulher comenta que é uma baita pena que o ex-herói virou alvo. Enquanto isso, alguém larga uma grana na mesa e se toca pra fora da taverna. Lá no deserto, Roland caminha só na solidão. Ele tá perambulando por aquela terra destruída, tentando se acostumar com essa nova realidade. Então, nosso brabo começa a treinar com um novo braço, esmagando pedras como se fossem biscoitos. Ele se isola, longe de qualquer cidade, focado em dominar esse poder novo para sua vingança. E ele sente que o braço demoníaco se mexe quase como se fosse o dele de verdade. Mas tem um detalhe, não consegue empunhar a espada com a mão demoníaca. E ele nem quer chegar perto da espada que tirou a vida da Felícia. Então decide treinar só com um novo braço. Do nada, surge uma garota de cabelo rosa e parte para cima dele com uma espada. Roland desvia a tempo e fica pé da vida ao reconhecer quem era a garota. Ele reconhece Solana, a irmã da Felícia. Ela não acredita que ele ainda fala a língua humana e se prepara para dar a porrada. Roland tenta explicar, mas Solana só grita que ele é um mentiroso. Furiosa, Solana diz que se ele fosse de verdade um irmão, não teria deixado a irmã para trás. Com os olhos cheios de lágrimas, ela avança gritando que ele abandonou Felícia. Em um flashback, a gente vê os três juntos quando eram só crianças no cemitério. A pequena Solana chora, chamando pelos pais que já se foram. Felícia tenta consolar a irmãzinha, enquanto Roland só observa com aquele olhar triste. Ela agarra a menina e diz que a partir dali, ela seria a nova mãe. A menininha pergunta quem seria o pai agora que estavam sozinhas. Felícia fica sem saber o que responder, claramente arrasada. Roland as abraça e pede para chamá-lo de irmão mais velho. Com um olhar determinado, ele finaliza dizendo que seria o novo pai delas. Solana chora mais um pouco, mas parece que aceita essa nova família que se formou. Ela se apega a Roland, buscando conforto em seu abraço. Naquela hora, ela achava que os três estariam juntos para sempre e ficava feliz. Agora, voltando ao presente, Solana largou o pau em Roland com tudo. A treta entre eles esquenta, enquanto alguém os observa de longe. Solana ataca com toda a força, enquanto Roland se defende como pode. Ela desferiu uma sequência de socos e chutes, mas nosso garoto consegue bloquear tudo. Então, a garota usa um golpe especial, soco duplo na palma, pegando-o de surpresa. Esse golpe o manda para trás com uma força insana, mas ele se mantém firme. Roland usa o braço demoníaco como escudo e olha para a menina com seriedade. Solana o chama de tolo teimoso, afirmando que só quer libertar o irmão logo. Roland grita para ela parar, garantindo que não é um monstro, mesmo com aquele braço. A menina indigna pergunta por que sua irmã não tá mais lá, questionando o túmulo que ele fez para Felícia. Com lágrimas nos olhos, Solana questiona por que tudo acabou assim. Roland não consegue manter o olhar e, triste, admite
admite que ela viu tudo acontecer. Ela retruca que monstros controlam as pessoas, lembrando que foi ele quem pediu para ser irmão. Ela grita que não vai mais deixar o corpo sofrer e se prepara para atacar. As manoplas dela começam a brilhar com uma energia dourada, avançando em alta velocidade. Solana avisa para ele não fazer nada enquanto parte para o golpe final. Ela lança seu punho de pedra explosivo e esmurra o chão, causando uma explosão. A poeira se espalha e a menina se posiciona no meio da destruição. E aí nossa heroína percebe que o cara se salvou pulando para uma pedra que parecia mais alta que a realidade. Holland vê que a menina tá quebrada, toda abalada, e sabe que não adianta tentar explicar nada. Ele se toca que não dá pra culpá-la. A menina perdeu a irmã e agora o vê como um verdadeiro monstro. O maluco então começa a pensar que talvez ela tenha razão sobre ele. Holland lembra do corpo da Felícia, daquela dor que não sai da cabeça, e fica pensando em como fazer a garota ver a verdade, que ele não foi quem a matou. Ele saca que esperar que ela entenda logo seria um sonho, então considera simplesmente dar o fora. Mas, do nada, a fisionomia dele muda ao sentir uma nova ameaça vindo por aí. A menina também percebe e para, queda de queixo total ao olhar para o lado. Um monstro gigante surge atrás dela e o Roland grita desesperado: cuidado! Antes que a garota possa fazer alguma coisa, a criatura a atinge com um golpe brutal. O impacto joga Solana longe, como se fosse uma bolinha de papel. Ela cai no chão, toda machucada e indefesa. Caindo, ela cospe sangue, mal se levantando após aquele golpe. A criatura se prepara para dar o golpe final enquanto ela clama por sua irmã e pelo Roland. O monstro ergue seu bastão para acabar com a garota de uma vez, mas nosso herói mete o braço demoníaco e soca a criatura com tudo que tem. Solana, lá no chão, fica perdida, sem entender nada do que rolou. O punho de Roland fura o peito do monstro, que grita como se o mundo tivesse acabado. Com raiva, ele solta que estão sempre tirando tudo dele. Ele se lembra da mulher que mais amava e como tudo que tinha se foi. O maluco então olha para Solana no chão e se pergunta se vão tirá-la também. Com um olhar vitalício, ele promete que vai esperar por eles, um por um. O braço dele brilha com uma energia vermelha e ele se prepara para o ataque. Aí Roland grita que ele vai exterminar todos até o último, usando todo o seu poder. Após a briga, o chão tá rachado, todo coberto de sangue e pedaços do monstro. Ele percebe que, ao agarrar o braço da criatura, absorveu a força dela. Roland então entende que o verdadeiro poder do braço dele é absorver habilidades. No meio do caos, ele vê Solana ainda caída e saca o que rolou. Ele compreende que esse poder não é nada gentil, bem diferente do de Felícia, é um poder que consome. Depois, os dois estão em volta de uma fogueira, em silêncio. Solana finalmente entende a verdade e lembra do rei demônio e da transformação da irmã. Ela fica chocada, percebe que tinha julgado errado o nosso herói o tempo todo. Roland se desculpa por não ter conseguido proteger a menina. Ele fica olhando pro fogo com uma expressão de quem engoliu limão. Com lágrimas, Solana se desculpa, reconhecendo que ele é quem mais está sofrendo. Ela se culpa por não ter percebido nada e por ter pego pesado com ele. Roland diz que tá tudo tranquilo, não é culpa dela. Ele afirma que só ele deve se culpar por não ter conseguido proteger Felícia e, com ódio, jura vingança contra o rei demônio. Roland jura caçar esse rei demônio em qualquer canto do mundo e acabar com ele. Com aquela determinação, a garota não fica atrás. Solana então declara que vai lutar ao seu lado, e isso pega Roland de surpresa. Ela coloca a mão em cima da dele em um gesto de união e promessa. A menina lembra que são uma família e que ele não deve carregar isso sozinho. Roland fica sem palavras, tocado pela lealdade da garota. Ele então concorda que Felícia também foi tirada dela e que essa vingança não é só dele. No dia seguinte, Solana tá pronta para partir, mas ele pergunta como vão achar o vilão. Ele explica que o rei demônio aparece do nada, sem território fixo, mas ele lembra que o vilão apareceu quando derrotou Meládigo, um dos capangas. Solana entende e diz que sabe por onde começar. Ela menciona que entre as recompensas recentes tem uma com um valor insano. A recompensa é pelos 7 espíritos de Meládigo, e rola um rumor de um fantasma no castelo. Então a menina sugere que, se for verdade, esse deve ser o primeiro alvo. E assim, partem junto, com foco total em caçar o fantasma de Meládigo. Enquanto viajam para o norte, atravessando o deserto rumo ao castelo, ele esconde o rosto e amarra o braço. Conforme pegam rotas menos movimentadas, Solana o observa em silêncio, pensativa. Então, ela diz que faz tempo que não viajam junto. O maluco, nosso protagonista, soltou a braba. Já faz 2 anos que eles não se juntam. Ele explicou que não poderia levar a garota para as missões insanas que só davam ruim, mas a menina ficou firme e disse que hoje tá braba, mais forte e que juntos não tem pra ninguém. Roland lembrou que mesmo com sua espada, não arranhou nem a unha do rei demônio. Então soltou: se a gente tivesse os 3 juntos, inclusive a Felícia, o bagulho ia ser diferente. Ele se lembrou da promessa do anjo e acreditou que tem um jeitinho de trazer a Felícia de volta. Solana, com um sorriso esperto, concordou que o pensamento positivo era o caminho e que iam partir pra luta junto. Ele sentiu que a garota estava puxando ele pra cima e ficou tocado, assim como Felícia fez no passado. A garota tá tentando
ser forte por ele. Nosso herói sorriu e concordou que pensar na vibe boa é importante. Solana, radiante como um sol, viu que conseguiu elevar a moral dele. O cara ficou grato por ter ela ao lado nesses rolês complicados e jurou que ia brigar com seu novo braço, protegendo Solana a qualquer custo. Depois de um tempinho nas longas andanças, eles chegaram no castelo insano do Meládigo. Solana cutucou: "Já vim aqui quando derrotou o oficial, mas mudou alguma coisa?" Ele respondeu que nada havia mudado, e o lugar continuava sombrio e ameaçador como sempre. E pior, o fogo no trono estava bem morno, o que só podia significar uma coisa. O protagonista sacou que Meládigo ainda estava vivo e se escondendo por aí. Mandou a Solana ficar esperta. Do nada, uma voz falou que Lord Meládigo não estava em casa, e um garoto demônio apareceu se apresentando como Cronos, o cuidador do lugar. Cronos logo reconheceu o cara e perguntou como ele sobreviveu, rindo que ouviu que o rei demônio tinha terminado com Roland. Nosso protagonista partiu pra cima com um chute, mas Cronos desviou leve e ficou puto que ainda não tinha terminado seu discurso. Aí, o demônio tentou atacar a Solana despretensiosamente por trás, mas o cara bloqueou na hora. A Solana ficou estupefata, percebendo que a velocidade do Esgai era maior que a de Meládigo. Cronos ficou de boa, sorrindo e comentou que estava feliz em ver o braço direito de Roland, notando que era feminino. O demônio começou a rir, dizendo que precisava contar para o rei demônio sobre isso. E quando ele achou que um demônio ia responder suas perguntas, falou que só ia responder uma. Ele revelou que Maladego foi para Vila Ocuna, onde os sobreviventes estavam tentando se reerguer. Roland e Solana choraram no canto ao descobrir que ele estava planejando destruir tudo de novo. Cronos provocou, dizendo que não iria segurar eles, e o protagonista ficou ali refletindo, mas a Solana deu aquele gás para que fossem para a vila. Ele decidiu que não podia largar os sobreviventes para lá e falou que não ia deixar passar a atrocidade. Cronos zombou da ameaça fazendo piada, mas deixou claro que não ia espalhar nada, porque a situação ficou interessante. Enquanto isso, lá na Vila Ocuna já estava rolando a treta, com casa pegando fogo e um sobrevivente gritando de dor sendo segurado por um monstro. Esse monstro era Meládigo, que perguntava pro cara onde estava o corpo de nosso protagonista. Ele se gabava de que estar no comando de uma área era a maior honra, lembrando de quando foi derrotado e da humilhação que sentiu. Meládigo não conseguia aceitar ser o primeiro a ser derrotado por um humano qualquer. Então, aos berros, gritou que ia fazer tudo de novo para ganhar. Ele diz que voltou do inferno e que vai arrastar Roland de volta para lá com ele. O figurante então pergunta se Roland não foi transformado em um monstro pelos demônios. Meládigo fica surpreso ao ouvir que nosso protagonista se tornou uma abominação. Ele diz que essa história não combina com o que o rei demônio lhe contou. O homem fica aterrorizado ao perceber que o demônio não sabia sobre a transformação. O general então exige que o sobrevivente conte todos os detalhes do que aconteceu. Antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa, Meládigo notou uma nova presença e ordenou que ele parasse. Nosso herói fala surpreso ao ver Malago vivo à sua frente. Malago devolve a provocação, dizendo que foi o seu discurso e ri da situação. Ele diz que isso é perfeito, pois o livra do trabalho de procurar o corpo do nosso protagonista. Malago grita que quer lutar até a morte mais uma vez com nosso herói, mas nosso protagonista diz que a conclusão do general foi um grande erro. Então, o vilão notou que o duelo estava cheio de obstáculos. A Solana, toda empoderada, grita que não vai seguir os caprichos dele e que também vai meter a mão na massa. Roland, com seu braço demoníaco, tenta impedir a garota de se enfiar na briga. Aí, o Malago resolve invocar soldados de fogo direto do chão para atacar a vila. Ele solta que os soldados de chama vão queimar a galera viva e que se a garota tentar salvar alguém, ele não vai parar. A Solana fica pé da vida com a lógica dele e o chama de demônio. O general diz que o que ele realmente quer é um duelo justo, sem firulas. Selena então resolve que vai parar os soldados e confia no irmão para lutar. Nosso protagonista concorda e pede para ela proteger a vila enquanto ele vai pra briga. Ele tenta deixar ela tranquila, dizendo que já bateu no Malago antes e não vai perder de novo. Com isso, a garota corre para salvar a galera, acreditando no herói. O Malago, todo empolgado, se prepara para reescrever o final da última luta. Ele nota o braço demoníaco do nosso garoto e ri, dizendo que as coisas mudaram. O vilão pergunta sobre a espada que o derrotou e que planejava quebrá-la, mas Roland manda ele cortar a conversa e vir lutar. O general, como sempre, diz que o cara é chato por não querer trocar ideia antes da luta. Sem mais rodeios, o vilão parte pra cima. Nos pensamentos, o herói admite que só mandou aquela ideia pra acalmar a Selena. Ele saca que tá em desvantagem sem sua espada e com o poder do inimigo lá em cima. A balança mudou completamente e a luta vai ser muito mais hard, mas, mesmo assim, ele não vai fardar essa batalha de novo. Ele resolve tratar o braço demoníaco como se fosse sua antiga espada. Então, ele tenta desviar do golpe
golpe do general em vez de dar de cara com ele. Nosso herói manda muito bem e esquiva com uma agilidade insana. Apesar de não ter espada, os instintos de guerra dele são afiados como sempre. Mas o general grita que ele é muito fraco e acerta um golpe pesado. O impacto joga o nosso garoto pra longe, mas ele se recupera na moral. Ele percebe que o alcance de um braço é quase nada comparado a uma espada. O general pesou a manobra e viu como ele desvia. Aí, Malago decide usar um ataque ainda mais brutal para acabar com ele. Nosso herói tá esperto, vendo o demônio preparar seu próximo movimento. O general manda ver logo seu rugido infernal. Uma bola de fogo massa explode tudo em volta do nosso protagonista. O garoto nota que as chamas do capiroto eles estão mais potentes que antes. Ele sabe que se levar mais uma batida forte é GG para ele. O general provoca nosso herói perguntando o que tá pegando, mas o cara responde que talvez o que ele disse estava errado. Com um olhar firme, ele diz que vai provar o contrário agora. O general então pula e tenta esmagar nosso protagonista com seu machadão. Nosso garoto percebe que não dá mais pra ficar assim e precisa usar seu poder. Ele decide que não tem escolha a não ser liberar todo o seu poder. Aí, ele ativa sua habilidade Braço de Usurpação e agarra o braço do general. Malago fica chocado ao sentir sua energia drenada pelo nosso herói. Ele aperta seu braço demoníaco com força pra sugar toda a energia. Com a força roubada, ele dá um golpe brabo no general. O impacto joga o vilão pra longe, criando uma nuvem de poeira, mas ele percebe que não foi tão eficiente. Malago fica bolado por ter seu poder roubado, mas isso não é o suficiente. O general lamenta que a revanche deles acabou em uma patacoada. Nosso protagonista vê seu braço transformando em pedra depois de absorver o poder. Malago o chama de grotesco e pergunta o que ele acha que tá fazendo. Nosso herói, todo furioso, diz que ele não tem o direito de debochar do braço dele. O general fica na dúvida e pergunta o que ele quis dizer com o seu. De repente, Malago começa a dar risada e diz que finalmente entendeu a situação. Ele percebe que o braço pertence à amada do herói, que se transformou em monstro. O protagonista lembra da Felícia e se desculpa por virar um herói. O general o chama de sentimental e ameaça pedir ajuda pro rei demônio pela Selena. O protagonista percebe que aquele poder que ele acumulou ainda não é suficiente para enfrentar o maluco do general. Ele grita com garra que não ia deixar esse cara ganhar de novo e manda ele sumir. Aí o Melago, sem pensar duas vezes, solta seu rugido infernal. Dessa vez com tudo, mas o nosso herói, no desespero, grita pelo seu braço, roubando energia do ataque dele. Com isso, ele avança para cima da explosão de fogo, firme na ideia de absorver tudo. A vila, que já estava em chamas, ficou ainda mais destruída, parecendo um verdadeiro apocalipse, com o fogo consumindo tudo ao redor. O general demônio estava lá de boa, rindo da destruição, e nesse momento, nosso protagonista aparece, com o braço pegando fogo, mandando que vai absorver todo aquele poder. Ele explica que agora tá com fogo no braço, tirado do próprio general. O Milagro, impressionado, vê que o cara conseguiu até roubar sua chama, mas o geral não tá feliz, pelo contrário. Ele olha pro protagonista com uma bravura braba, mas ouve que o Roland não conseguiu pegar tudo e tá todo machucado. O herói responde que é só um coquinho e que não vai desistir assim. O general, tirando o machado do bolso, se prepara para calar o protagonista, que admite que não tá nada leve, mas que vai pra cima de qualquer jeito. Ele então se arma com um contra-ataque, usando o dobro do poder do fogo que pegou, e avançam um contra o outro num choque titânico. O impacto faz uma fissura no chão, e o Melago, sem acreditar, vê seu machado sendo quebrado pelo poder do nosso brabo. Ele pergunta o que tá acontecendo e nosso herói se gaba, dizendo que tá usando as chamas para aumentar sua força e velocidade. Mas o general, de boa, não se abala com isso. Diz que não é pra se achar tanto só porque pegou a chama dele. E aí, o Melago começa a liberar todo o seu poder de fogo, como se fosse uma explosão. Ele já avisa que o poder do herói não chega nem perto do dele, se envolvendo em chamas e mostrando pra todo mundo o poder que tem. Ele parte pra cima do protagonista como uma bola de fogo e grita que o herói chegou muito cedo pra esse duelo. O nosso mané então se prepara pro choque de poderes, que vai ser uma explosão daquelas. A Solana, que tava dando porrada nos soldados de fogo, para e observa com preocupação a treta entre os dois gigantes. O choque gera uma onda de energia que se espalha pela vila inteira e os dois se encaram numa troca insana de golpes de fogo e energia azul. Melago grita que essa disputa vai aumentar ainda mais o poder dele e nosso herói sente toda a pressão de fogo. Ele sabe que não vai aguentar aquelas chamas por muito tempo, mas não é do tipo que desiste fácil. O protagonista percebe que justamente esse poder é o que tá precisando. O general fica puto ao ver que o herói tá absorvendo ainda mais a chama dele. Furioso, ele resolve aumentar seu poder de fogo e gritar:
Ambos gritam e liberam toda a força num confronto final épico. O general se transforma numa besta de fogo para atacar o herói e avança para incinerá-lo de uma vez. Mas o herói já tinha avisado que ia roubar todo o poder e consegue absorver a chama do general no braço. Melago, sem acreditar, grita que isso é impossível. Então nosso herói manda um golpe final com todo o poder que acabou de roubar. O general fica bolado ao perceber que sua própria chama está sendo usada contra ele, e com isso, seu corpo começa a se desintegrar, sem poder fazer nada. Nosso herói olha para seu braço e sente o imenso poder que agora possui. Ele sabe que não poderá usar o mesmo poder como golpe final, mas pode usar a chama várias vezes. Com isso, ele entende que pode derrotar os oficiais e roubar seus poderes para si mesmo. Ele então pede a Felícia que lhe empreste sua força até que ele consiga se vingar. Nesse momento, Selena o chama e ele se vira para ver a garota se aproximando. Ela diz que derrotou a maioria dos demônios e que os restantes queimaram até o chão. A menina então pergunta preocupada se nosso herói está bem. Ele a tranquiliza que não é nada e que está bem apesar de tudo. Então a Selena mete a real e sugere: vambora logo antes que a galera que faz a limpa chegue aqui. Ela tá com medo de que eles ataquem o cara achando que ele é um demônio também, saca? Aí, ela percebe que o desejo de vingança dele tá deixando o cara sem noção, e ela precisa dar uma força. Então, ela arruma ele e eles começam a andar, deixando a vila destruída pra trás. Os sobreviventes que ele salvou só ficam lá, assistindo em silêncio. Eles veem o Roland e a moça se afastando no meio do caos. Um dos caras grita: Roland, você não virou um monstro, né? O protagonista para, sem saber o que dizer, fica na dúvida. O cara fala que achou que ele tinha se transformado em um monstro igual aos outros, mas mesmo assim, ele afirma que o Roland ainda é humano. Roland se pergunta se realmente pode dizer que não é um monstro. Ele lembra de todas as porradas e do poder demoníaco que agora tem. Antes que ele consiga soltar uma resposta, Selena corta e dispara. Claro que ele é humano. Ela grita pra galera que ele é o mesmo irmãozão de sempre. A menina fala que ele enfrentou Miladigo e salvou todo mundo, que ele é tipo um herói. Selena termina o discurso chamando ele de maior herói que a vila já conheceu. Roland fica todo emocionado e chama a menina pelo nome. O sobrevivente concorda, dizendo que Roland é humano e motivo de orgulho. Agradece por ele ter salvado todos eles e sempre cuidar da galera. Os outros moradores também chegam junto, agradecendo e mostrando apoio. Um dos homens fala que vai avisar a equipe de supressão que o boato era furada. Roland até agradece, mas já pede: não faz isso, véi, porque mal entendido é certo. Ele explica que uma vez que a dúvida aparece, é difícil sumir com ela. A galera saca que mesmo sendo um boato, podia dar treta pra eles. Um dos caras diz que se o reino todo achar que o Roland é um monstro, mas Roland acalma a galera e pede que cuidem da vila enquanto ele estiver fora. O homem concorda com um ar sério e diz que vai cuidar de tudo. Assim, os dois se preparam para seguir na jornada de vingança e redenção. Um dos sobreviventes pede pra esperar e se oferece para curar as feridas. Ele fala que vão voltar pra vila. Aí, pau no gato. De repente, os restos do corpo de Melago começam a brilhar com uma energia roxa. Uma fumaça roxa envolve os dois e uma voz ecoa: a conexão foi feita. Nosso protagonista se vira, surpreso, e vê a figura espectral do demônio Cronos. Cronos aparece como uma projeção e diz que só pode falar assim, no estilo do terror. O herói percebe que pode escutá-lo, mas não tá sentindo a presença dele. O demônio comenta que Melago foi derrotado de novo pelo protagonista. Ele explica que a necromancia só rola uma vez e, cara, o general foi pro saco. De curiosidade, nossa estrela pergunta quem é e se não é um dos subordinados do Melago. Cronos revela que se apresentou porque foi nomeado pelo rei demônio. Com um sorriso maligno, ele solta que é o novo oficial, no lugar do Melago. Com isso, uma nova ameaça aparece na frente do nosso herói, complicando sua jornada. Roland fica chocado ao descobrir que o cara é um novo oficial do exército demoníaco. Cronos se apresenta como o Alto Necromante, sucessor do Melago. Ele diz que sabe do desejo de vingança do nosso protagonista, mas o rei demônio tá nem aí. Cronos ainda dá uma vibe de que seria uma pena se todo o esforço do cara fosse em vão. Nosso garoto pergunta o que ele quer, e o demônio diz que curte o desespero humano. Ele chega mais perto e menciona que alguém como nosso protagonista é um verdadeiro deleite. Cronos ainda fala que seria desperdício acabar com o herói tão rápido. Com um sorrisinho maligno, ele provoca que tá ansioso pra ver o que rola quando ele perder a Selena. A garota não treme e grita que vai lutar e fazer ele se arrepender de menosprezá-la. O demônio ri e diz que sem esperança, o desespero não surge, convidando-os a darem tudo na próxima. Cronos então se despede, e sua projeção some como fumaça, deixando os dois para trás. Solana comenta que ele desapareceu e que olhar ali seria inútil agora. Nosso herói compreende que Melago foi ressuscitado por ele, e agora há um novo oficial. Ele percebe que se a cada derrota um novo oficial surgir, a luta nunca terá fim.
Então, a única forma de dar um fim nessa treta com os demônios é acabar com todos de uma vez, tá ligado? Do nada, Solana fica empolgadona e solta que se tem magia de ressurreição, quem sabe não rola de trazer a irmã dela, a Felícia, de volta. Nosso protagonista fica pasmo com essa ideia no meio do caos, mas logo dá um sorriso e comenta que é típico dela ser otimista. Ele tá dentro, concorda com a meta e diz que agora é seguir em frente. Mas, claro, primeiro ele precisa cuidar das feridas pra ficar brabo na luta. Com um sorriso maroto, Solana avisa que depois disso vai treinar ele pessoalmente. Ela se acha mais experiente em artes marciais, mostrando confiança no olhar. A garota garante que vai fortalecer o cara mais tarde. E aí, o protagonista tem aquele sonho doido, numa sala branca e vazia. A figura de Felícia aparece e ele quase surta de alegria ao ver Pôntala novamente. Ela chega toda sorridente, com uma aura dourada em volta. Ele fica com pena de não poder falar ou tocar nela e deseja liberdade no sonho. Ele se questiona se a Felícia também não tá entediada ali. Felicia apenas sorri, calma e compreensiva, sempre bonita. Os dois ficam se encarando bem no clima. E do nada, ele nota uma chama que parece aquele poder do melago que ele absorveu. Ele pergunta se não tá quente, mas a chama tá suave, de boa. A garota então se aproxima, com um sorriso doce, dá um beijo quente e desaparece. O nosso herói fica bobo, feliz com o gesto carinhoso da amada. Fecha os olhos, sentindo o calor e o amor que ela deixou. Voltando ao mundo real, ele acorda vendo Solana cuidando dele. Ela manda um sorriso e fala que fez uma sopinha pra ele. Solana avisa que depois do café já vão começar o treino do dia. O cara olha pra chama na mão e pensa que tá de boa seguir assim. A menina diz que vão retomar aquele treino sinistro de ontem. Ela puxa o assunto sobre a fraqueza dele no posicionamento. Ele admite que ainda não manda bem no controle de peso e espaço. Lembrou que na luta contra o Milago, perdeu uma chance por causa disso. Solana recomenda que ele tente fazer aquilo que ela ensinou antes. O maluco concorda e se prepara para mostrar o que aprendeu. Ele então se posiciona e começa a se mover com uma agilidade absurda. Os movimentos dele são rápidos e certeiros, levantando poeira e folhas. É tudo tão veloz que os pássaros se assustam e voam para longe. Ele parte para um soco no ar que quase acerta a cara da Selena. A garota fica pasma com a velocidade e o poder do golpe. Ela grita, perguntando por que ele não fez isso naquele treino. Com um brilho nos olhos, ela se pergunta se ele é um especialista em artes marciais, mas o herói diz que tá longe disso, só teve tempo para praticar. Ele explica que passou a noite toda de guarda e repetiu o movimento. Solana fica impressionada com a dedicação e chama ele de descuidado. O cara fica meio envergonhado com o elogio, mas aceita. Ela então dá um sorriso e pede para ele tentar o movimento reverso. Solana ensina ele a controlar a área ao redor e não deixar espaço. Ela tá preocupada porque sabe que ele é imprudente nas lutas. Ela diz que ele pode lutar contra vários ao mesmo tempo. Sem essa técnica, o protagonista promete parar de usá-la. Ele explica que, mesmo tentando, não consegue replicar a velocidade dela. Solana fica um pouco envergonhada com o elogio. Ele então revela uma ideia: usar as próprias características contra os rivais. O maluco lembra que, quando venceu o Milago, teve um pedido de submissão para aqueles monstros. Daí, ele corta a mão e deixa o sangue escorrer sobre uma pedra para atrair Lost. Ele garante que vai proteger a Sepharana durante o plano. Com isso, ele joga a pedra ensanguentada na floresta para chamar os bichos. O cheiro de sangue infesta a floresta e logo chama a atenção de algo. Mano, na moral, olhos vermelhos começaram a brilhar na escuridão da floresta, total bizarro. Uma matilha de cães do inferno apareceu, seguindo o rastro de sangue como se fosse um radar, tá ligado? A Solana, a pobrezinha, quase pirou vendo um monte de monstros chegando. O maluco pensou que a chave pra vencer é saber se a técnica serve de verdade, tipo, ficou bem esperto. Ele se preparou pra um duelo insano, um contra muitos, contra os cães da treta. Enquanto isso, duas crianças perdidas e assustadas estavam vagando pela floresta pedindo ajuda. Uma garota comentou que estar lá era letal e do nada a outra criança revelou ser o Cronos disfarçado. O Cronos, com um sorriso de quem tá aprontando, alertou que ela não ia ser arrastada pra luta do herói. Voltando pro barraco, nosso herói se preparou pra atacar a porrada de verdade. Ele sacou que os cães atacam em grupo e são bem organizados, então gritou pra eles virem. Um dos cães, brabo, com dentes que cortam mais que faca, partiu com toda a força, pronto pra atacar. Nosso cara se armou pra dar o troco e o monstro pulou pra cima dele. Com o braço demoníaco, o bicho pegou ele facilmente no ar, tipo, foi fácil demais. A Solana gritou que os outros também estavam vindo por trás, uma treta que começou a ficar real. Ele percebeu que os monstros não estavam pra brincadeiras e atacavam de forma muito coordenada. Lembrou da Solana falando sobre táticas de ataque e fuga, mas ele decidiu meter o louco e lutar de frente. Com um grito de guerra insano, começou a desferir golpes com toda a força dos punhos. Ele acertou um dos cães com um golpe que foi simplesmente absurdo. Com isso, roubou a energia do bicho derrotado pra dar mais porrada nos próximos. Ele bradou que ia
saquear a força de todo mundo, mesmo se isso custasse sua vida. O cara não recuaria até fazer sua vingança. A Solana ficou impressionada, falando que já estava começando a achar seu próprio jeito de lutar. E assim, ele continuou distribuindo porrada, com habilidade e precisão. Depois da batalha, o bicho olhou ao redor e já viu outra leva de monstros vindo. Esses novos cães infernais eram ainda maiores e mais brabos, saca? Ele então afirmou que já tinha treinado o suficiente e encarou a matilha. Do nada, ele sentiu uma presença e entrou em modo alerta total. Percebeu que o líder da matilha usava seus cães como isca para escapar. Bizarro. Com um grito de guerra épico, ele avançou com o braço envolto em chamas e energia azul. Enquanto isso, Cronos estava lá com uma garota perdida na floresta. A garota queria voltar para casa e perguntou se ele sabia o caminho. Cronos apontou para uma direção e disse que era seguro, mas tudo era uma armadilha. Ele soltou que um cão infernal ia atacar e que se ela quisesse culpar alguém, que fosse o Roland. E aí? Tchau, garota. Ele desapareceu e deixou ela sozinha, pura treta. A menina, sem entender nada e cheia de medo, implorou para não deixarem ela para trás. Ela começou a chorar de medo com os sons da floresta. De repente, sentiu uma presença ameaçadora se aproximando e congelou de medo. Com lágrimas escorrendo, a garota gritou que não queria morrer. Mas, antes que o bicho atacasse, nosso herói chegou e matou o cão com um golpe forte. Com um flash vermelho, nosso guerreiro derrubou o monstro e protegeu a menininha. Ele a segurou apertado, pensando como uma criança estava sozinha num lugar tão insano. A menina olhou para cima, assustada, vendo seu braço demoníaco e ficou em choque. Ele sentiu a responsabilidade pesando, sabendo que suas ações atraíram os monstros. Então foi lá, mandou a menina fechar os olhos e cobriu seu rostinho. Corre, bicho. Ele saiu carregando a garota enquanto os cães infernais atacavam. E, enquanto fugia, outro monstro aparecia por trás, mas ele tinha que proteger a criança. Bloqueou o ataque sabendo que ficar na defensiva só ia sugar sua força. A matilha se lançava para cima e ele tentava defender todos, agora estava bravo. Do nada, Solana se joga na briga com um chute insano, avisando que pode contar com ela. Ele fica em choque, meio aliviado, chamando o nome da parceira enquanto ela se junta ao rolê. Ela pede desculpas por ter demorado e logo foca na criança, preocupada com o bem-estar dela. Ele explica que achou a garota sendo atacada, e a menininha, aos prantos, se apresenta como Lily. Solana dá um joinha animado, dizendo ser um bom sinal que a garotinha consegue falar. Ele entrega com calma Lily para Solana, pedindo para manter a pequena longe da briga. Com a menina fora de perigo, ele se vira para enfrentar a manada de cães infernais cercando-o. Enquanto isso, Solana aperta Lily junto a ela, curiosa se a menina se machucou. Ele, parecendo meio perdido, coça a cabeça e pergunta de novo qual é o nome da menina. O parceiro dele já pergunta por que Lily estava sozinha em um lugar tão sinistro da floresta. A menina baixa a cabeça, triste, e conta que estava com um garoto que desapareceu. Ela diz que o menino falou que a levaria para casa, mas sumiu depois de levá-la a um lugar. O herói saca que ela provavelmente foi chamada por algum demônio que ainda tá atrás dela. Solana pergunta pra Lily se ela lembra do caminho exato que veio, e a menina confirma firme. Lily aponta para um caminho na floresta, dizendo que sua casa, a Vila Carik, tá ali. O jovem observa a vila, vendo a visão do povoado tranquilo à distância. Ele percebe que a vila é bem afastada da cidade, ideal para não serem encontrados. Ele então se volta para Lily, mostrando o braço demoníaco e perguntando se ela pode manter esse segredinho. A garotinha, sem pensar, pergunta por quê, pegando-o de surpresa ao dizer que acha o braço dele mó legal. Os olhos dela brilham enquanto explica que o braço é legal porque foi ele que a salvou. Ele tampa o rosto, envergonhado por ela ter visto a briga, mesmo pedindo antes para ela fechar os olhos. Solana diz que também tá feliz que ele estava lá e que o braço dele é bem legal pra ela. Ele dá uma baixadinha e questiona se algo tão monstruoso pode mesmo ser visto como legal. A garotinha só dá um sorriso caloroso e tranquilizante, como se realmente falasse a verdade. Ele observa a própria mão e, a contragosto, concorda que talvez ela tenha razão. O grupo chega à entrada da Vila Carik, que é bem pacata e tranquila. Eles atravessam o mercadinho, notando que só tem aldeões mais velhos e algumas moças com suas tarefas. Agora com um capuz, ele percebe que a falta de jovens deixa mais difícil ser reconhecido. Lily aponta para uma casa toda bonitinha na estrada, avisando que é sua casa. Enquanto chama pela mãe, uma mulher aparece na porta, acolhendo Lily e questionando sobre os estranhos com ela. Lily, animadíssima, explica que seus novos amigos a salvaram de um monstro. A mãe a abraça, perguntando se tá tudo bem com ela. A guria diz que tá tranquila porque eles a protegeram. Lily explica que sem eles ela estaria em apuros, deixando a mãe em choque e se sentindo culpada. A menina baixa a cabeça e pede desculpas. A mulher envolve a filha num abraço apertado, dizendo que entende e só tá feliz por ela estar a salvo.
Da porta, o herói e Solana observam a cena cheia de emoção. Aí a mãe de Lily se vira para eles, pedindo desculpas e agradecendo, e pergunta os nomes. Solana se apresenta feliz como uma artista marcial viajante. Quando hesita em apresentar ele, o herói dá seu nome falso rapidinho, Laura. A mulher acha o nome meio diferente e ele pede desculpas, dizendo que soa mais feminino. Ela ignora isso e insiste em convidar Loz para um rango como forma de agradecimento, mesmo sem muita comida. Virando-se para a filha, ela chama Lily para ajudar na comida e a menina concorda contente. Tudo resolvido, a mãe convida calorosamente os dois viajantes a entrar em casa. Dentro, ele sussurra para Solana que não precisava usar seu nome falso de novo. Ele se lembra de ter fingido ser o irmão mais velho lá atrás, uma lembrança ligada a esse mesmo nome. Mudando de assunto, pergunta se notou a falta de homens na vila, e ela confirma. Ele suspeita que um demônio está aprontando por perto, atacando os homens locais. Decide que vão ficar um tempo para encarar o demônio e aproveitar para fortalecer. Solana concorda que precisam desenvolver novos estilos de luta e habilidades. Sobre seu braço, ele menciona que trazer paz ao mundo é um sonho que todos queremos, e ela concorda. Justo nesse momento, Lily aparece espiando pela porta, curiosa se eles vão entrar. O maluco já chegou afirmando que estavam prontos, e os três entraram na casa da garotinha. Do lado de fora, a vila parecia um sossego total, só o pessoal mais velho estava por lá, tipo um vovô descansando com seu cajado. Dentro, eles se acomodaram à mesa de madeira, saboreando uma comidinha quente junto com a Lily e a mãe. A Lily, toda orgulhosa, quis saber se a comida estava boa e ainda mostrou que cortou os legumes grandões. Depois de experimentar, Solana não poupou elogios para a menina, mas a mãe logo se desculpou pelo prato simples. O colega dela insistiu que não tinha necessidade de pedido de desculpas, garantindo que o ensopado era um espetáculo. A mulher sorria, mas com um ar triste revelou que andava lutando desde que o marido morreu há 5 anos. O herói puxou o capuz para trás, com aquele olhar sério, e perguntou se a culpa era dos demônios. Ela confirmou, contando que os demônios viviam nas ruínas lá perto da vila há anos. A mulher continuou, dizendo que o marido foi uma das vítimas e que a Lily era pequena demais para lembrar dele. Solana perguntou por que ela não simplesmente vazava de lá, e a mãe respondeu que não tinha para onde ir. Ela explicou que o chefe da aldeia pediu ajuda para a guilda, mas foi ignorado. O jovem percebeu que isso era bem comum, pedidos de ajuda de aldeias pequenas sempre são esquecidos. A mãe, com força no avental, se sentia incapaz de reclamar, achando que outras regiões podiam estar piores. Ele lançou um olhar firme, falando que ela não deveria pensar assim. Suas palavras surpreenderam Solana e a mulher. Ele continuou, afirmando que o sofrimento alheio não justifica deixar ela e a aldeia na lama. A mulher olhou nos olhos dele, com lágrimas, e o chamou pelo nome verdadeiro, Rowan. Ele pediu para que os levasse até as ruínas, prometendo que cuidariam do problema. Ela pareceu hesitar antes de completar. A Lily, defendendo, afirmou com orgulho que seu irmão mais velho era brabo. A menina se tapou a boca rápido e a mãe sorriu, dizendo que não era nada. O herói a tranquilizou, garantindo que, embora não parecessem, eram bem capazes. Mais tarde, em uma colina, refletindo, eles perceberam que a galera já se acostumou com a presença de demônios. Ele acreditava que ninguém deveria passar por isso, e que por isso eles lutariam de volta. Ao chegarem nas ruínas, eles se confirmaram que esse era o lugar e que os demônios deviam estar lá dentro. Parados diante da entrada de uma caverna escura, perceberam que o lugar era perigoso pelas armadilhas. O jovem concordou que é regra de ouro não entrar de bobeira em território inimigo. Ele então disse que tinha um truque e pediu a Solana para emprestar um pouco de pólvora. Mesmo sendo veloz, a parceira também usava ferramentas mágicas como pólvora para dar aquele power-up. Uma de suas armas mais legais era um par de luvas com magia explosiva. Ele se preparou e, com a habilidade dele, junto com as chamas de Melago, criou uma baita energia. Ele avisou a Solana que usaria esse poder e já estava pronto para uma ação pesada. Lançou a pólvora turbinada, mandando uma onda de energia vermelha e azul direto para a caverna. A entrada das ruínas explodiu com um brilho absurdo, fazendo a terra tremer. Ele mandou que a melhor forma de acabar com o ninho era exterminá-lo logo. Solana ficou preocupada com o valor histórico, mas ele bateu na tecla que os vivos vêm primeiro. Com a entrada sendo puro entulho agora, ele declarou que a verdadeira luta ainda estava só começando. Do nada, o chão gemeu, e a estrutura das ruínas começou a desmoronar. Ele murmurou irritado, enquanto eram forçados a retroceder com a caverna desabando. Enquanto a poeira assentava, uma figura colossal de pedra subiu dos escombros. Lá de dentro, um demônio percebeu que o desabamento não era acidental, mas sim um ataque. A criatura, com um monóculo, rosnou, sacando a treta que isso representava para seus planos. Ele socou com raiva, bravo por alguém ter a audácia de meter o louco em seu território. O demônio estava fumejando. Já tinha eliminado todos os humanos chatos da vila um a um. O herói olhou para cima encarando o golem, certo de que essa era a besta que matou o pai da Lily.
Ele sabia que demônios arquitetavam planos mirabolantes para desesperar a humanidade. Os capangas deles geralmente são monstros sem vida, e esse aqui era algo diferente. Golems são apenas terra animada, não seres que ele pode drenar a energia. O gigante de pedra desceu o punho, mirando para esmagar o jovem guerreiro em um só golpe. Ele segurou o soco maciço, lutando enquanto o chão tremia com o impacto. Enquanto a mão demoníaca brilhava, ele percebeu que não podia sugar poder de uma criatura sem vida. Uma gota de suor escorreu pelo seu rosto, percebendo que aquele golem era um contrapeso esquisito para o seu braço. Lá de cima, o demônio olhava, entediado, irritado, por ver seu criado contido. Mas justo nesse momento, Solana desabou pela parede, dando um chute no lado do demônio. Uma gota de suor escorre pela testa do maluco, sacando que esse golem é mais bizarro do que ele esperava para dar suporte pro seu braço. Lá de cima, o demônio observa tudo com uma cara de tédio, bravo por ver sua criação segurada e sem poder agir. E aí, do nada, Solana quebra uma parede com um chute, mirando na cabeça do demônio. A criatura desvia tranquilo, decidindo lidar primeiro com a garota que ele já não curte, antes de voltar a se divertir. Ele a foca com um olhar intimidador, prometendo acabar com tudo aquilo rapidinho. Enquanto isso, a treta com o golem gigantesco rola, com o herói e seu brother esquivando das porradas. Ele repara que, mesmo não sendo um monstro de elite, o golem é surpreendentemente bom na briga. Então, o gigante levanta os braços e se prepara para chamar reforço. A terra treme toda quando o exército de golems menores sai do chão para somar na fight. Ele avisa Solana que conta com ela, percebendo que a situação é bem parecida com a batalha anterior contra Melago. Ela responde que nunca enfrentou um golem tão colossal e que atacar de frente é muito arriscado. O golem gigante ergue os punhos, rugindo que vai esmagar os dois ao mesmo tempo. A velocidade do punho de pedra é monstruosa, despencando em direção ao jovem guerreiro. Ele consegue segurar o golpe com seu braço demoníaco, causando uma onda de choque absurda. Nesse meio tempo, um dos golems menores acerta um soco no lado dele. Solana, rápida, pula e acaba com o golem atacante com um single chute bravo. Ele briga contra o peso, percebendo que não consegue quebrar o punho sem usar sua energia roubada. Seu brother chama por ele. Tentando atraí-lo enquanto os golems menores se aproximam, ela grita que ele não tá usando seu peso direito, lembrando da técnica. Ele lembra da lição, pisa firme no chão. Ele canaliza a força pela postura e em seu braço demoníaco. Uma explosão vermelha surge da mão dele, destruindo completamente o punho colossal do golem. Ele saca que pode ganhar usando a técnica para maximizar o impacto, em vez de confiar só na força. O braço do gigante desmorona, mandando pedaços de rocha e poeira para todo lado. O herói percebe que usando esse método, até um oponente que não pode drenar vai sofrer dano. Solana assiste de queixo caído, vendo o ataque dele desintegrar a pedra que parecia indestrutível. Para sua surpresa, um novo braço brota do ombro machucado do golem. O demônio do seu esconderijo dá aquele smirk, explicando que a forma do golem pode mudar e agora ele tá humanoide. Então, o demônio se revela, se apresentando como o arquidemoníaco. O golem se transforma e regenera um novo braço, agora uma clava imensa, do tamanho de uma casa. O herói se retrai com um braço novo, percebendo que a regeneração dele é absurda de rápida. Ele desvia de outro golpe potente, escapando por pouco do ataque implacável do golem. Ele cerra os dentes, atônito com a regeneração e velocidade do bicho. O golem levanta suas armas recém-feitas. Uma massa cheia de espinhos e uma broca afiada claramente não é de subestimar. Ele se recorda que a única forma de parar um golem é destruir seu núcleo, mas esse gringo provavelmente tem vários. Com um olhar firme, ele sabe que a única saída é achar e detonar cada núcleo. Nesse instante, sua parceira grita para ele mudar de posição. Ele se vira curioso para ver o plano dela. Ela salta alto, usando o corpo do golem como trampolim para ganhar altura. Ela explica que, como ele tá focado caçando núcleos, a velocidade dela é perfeita para a missão. Com uma habilidade insana, ela vai em zigue-zague pelo corpo do golem, correndo pelo braço em direção à cabeça. O mestre dos fantoches observa de longe, murmurando de raiva pela insistência da garota. Enquanto corre, o golem tenta derrubá-la, mas ela desvia com agilidade. Ela faz uma acrobacia no ar, evitando a porrada enquanto pedras voam ao seu redor. Apesar da resistência do golem, ela tem um plano para achar os pontos fracos sem destruir à toa. Num golpe certeiro, sente a vibração e consegue localizar a posição de um núcleo. Enquanto isso, o jovem guerreiro enfrenta os golems menores, firme em não deixar sua parceira na mão. Ela acerta o peito e o ombro do golem. Localizando mais 2 núcleos e dizendo que vai ajudar, ela grita para ele trocar agora, revelando os 3 núcleos que descobriu. Os olhos do
do demônio se arregalam em choque e raiva ao perceber que os intrusos sacaram a fraqueza de seu golem. Elogiando seu parceiro pelo trampo, o herói avança com uma velocidade absurda. Ele salta alto, voando em direção ao ombro do golem com o punho preparado. Com um chute forte, ele quebra a pedra e revela o núcleo escondido. Ele vê a joia azul brilhante, seu braço demoníaco emanando energia vermelha, pronto para esmagar tudo. O mestre da marionete amaldiçoa lá de seu esconderijo, percebendo que sua criação está a um passo da destruição. Quando o primeiro núcleo estoura, o corpo do golem desaba feito castelo de cartas. O demônio, puto da vida, manda o braço do golem pra cima do jovem como se fosse esmagar uma almofada. O cara desce sobre o braço do monstro e com a mão brilhando, empurra tudo pra dentro da pedra. A mão dele mergulha no peito da criatura, caçando o segundo núcleo. E não é que ele acha, estoura o segundo núcleo e o golem se despedaça mais ainda. A pedra treme com uma sequência de explosões internas enquanto os núcleos se despedaçam. Pace grita internamente, sabendo que só resta um núcleo e não vai durar muito assim. As partes que sobram começam a se mexer e reformar, já se preparando para uma reforma braba. O último núcleo brilha em amarelo, tornando-se o coração da nova forma. E todos cismam com o que vai rolar a seguir. E o mestre da marionete nessa dá risada maligna ao revelar a nova forma como um barco voador. Com um comando maroto, Pace e seu novo golem alado começam a voar longe da treta. O demônio, percebendo a vibe, pensa em meter o pé, perguntando quem são essas visitas indesejadas. Ele se contenta em infernizar os fracos para sobreviver, e isso já é o suficiente. Enquanto ele dá linha na pipa, uma explosão de fogo passa como um foguete. O mestre da marionete menospreza, dizendo que os ataques são fracos demais. Mas a garota, cheia de malícia, tem um trunfo na manga para essa hora. Ela pensa em sobrar suas luvas mágicas com tudo que resta para um ataque final. Com um grito de guerra, ela solta todo o poder e parte para cima do demônio em fuga. Os olhos de Pace quase saem do lugar enquanto um clarão de luz brilha como um farol. A explosão é brutal, jogando um choque poderoso em todo o campo de batalha. Depois da treta, só sobram farelos de rocha quebrada onde estava o golem. O demônio já era, estirado no chão enquanto os dois heróis trocam aquele olhar vitorioso. O mestre dos fantoches, apavorado, implora para não ser assassinado. O herói, agarrando ele pela gola, pergunta se foi ele que atraiu a garotinha para a floresta. O demônio nervoso nega e diz que seu jeito de matar é se divertir com homens e deixar as crianças na pior. Explica que curte ver a desgraça dos pequenos quando os protetores se vão. Achando que se safou, implora para ser liberado, mas isso só deixa o herói mais puto. Ele logo percebe que, se o demônio não tá mentindo, tem mais gente nessa sujeirada. Ups. O demônio tenta convocar um pedaço do golem para dar um ataque surpresa. Mas maluco, bargando de grito, avança, só pra tomar um mega socão e ser colocado no chão. O jovem guerreiro manda o demônio longe, finalizando ele de uma vez. O que sobrou do mestre é só um monóculo quebrado jogado entre as pedras. O herói observa que, ao contrário de outros demônios, esse aí não deixou nem vestígios de poder. Seu parceiro o chama e eles resolvem voltar pra vila, pelo menos por agora. Voltando, Salan diz que Ellie vai ajudar eles a dar a volta. A vibe é de que Ellie se desculpa pela treta com a Lily. Enquanto Massa se recupera, Gara, o marido de Jairo, fica na correria. Seu amigo suspeita que o demônio tá na vizinhança. A Lily, na verdade, tá com planos sinistros. Iron, por mais que ela, cresça e encaixe forasteiros longe, a menina pergunta por que deviam ficar. A Ellie se oferece e o chefe diz que é hora de partir. A molecada aperta no coração com a despedida deles. A Muller insiste, perguntando se ela viu quando tudo aconteceu. Como as convidadas, Lily concorda tristemente e Salana lhe dá um tapinha na cabeça. Enquanto a criança se prepara para partir, ela diz que não tem como impedir. Se sentindo com pressa, Sammy se despede. A Mema, com um look de gratidão e amor, pergunta se eles voltam logo. No fundo, o jovem concorda, mas vê tristeza nos olhos dela. E aí, o bicho pega. Frustrado porque nem mesmo acabando com um demônio trouxe paz pra vila. Então a galera fez uma parada antes, parando numa cidade pra pegar mais pílulas de ouro e receber a grana da recompensa. Realmente, mano, era tudo sobre fazer os negócios girarem. Na moral, eles estavam mais no clima da vibe altruísta. O lance do Maior Maze rolou com um apoio comercial do reino Gringled. E no meio disso, numa sala luxuosa, tinha alguém de aparência estranha, tipo uma cabra em pessoa que não falava nada. Segurando um cartaz de procurado, o bicho parecia super relaxado, como se já
já soubesse do que tava rolando. Ele deu uma olhada no cartaz, com um sorrisinho maroto, saca? Ah, e a Selai estava de olho na grande guilda Koya. O que os outros não sabiam é que ele era um alvo quente, podendo tirar a grana do mestre dos Marianites. Ele achou que ir pra Alterado ia ser uma tremenda furada, porque todo mundo queria a cabeça dele. O cara já tinha estado na cidade várias vezes e teoricamente alguém poderia reconhecer ele. Imagina rolar uma briga nesse povo todo? Não dá pra evitar machucar inocentes, tá ligado? A companheira dele, meio que chutando as ideias, lembrou que recompensa por demônios menores era o tipo de coisa que sempre ficava jogada. Ela se encostou na mesa, admitindo que a transformação dele em monstro era uma baita notícia, só que queria saber se estava tudo bem. Com um clima de decisão, insistiu que precisavam de grana e suprimentos novos, como pólvora e luvas. Ela chegou mais perto e mandou que Alterado era o único lugar que oferecia tudo isso. Se inclinando na mesa, soltou aquele olhar decidido, tipo, você tem que ir. Ele parou pra pensar se ela estava só tentando manter as conexões dela pra não deixar ele isolado. Sentindo que não podia recusar a boa vontade dela, ele finalmente concordou em ir, mas com uma condição, sem entrar na guilda. A cidade chamada Alfred era a maior do reino Gringard, transbordando de gente. Aquele lugar era o centro de tudo. Ali se negociava de tudo: ferro, comida, remédios, armas e até itens mágicos. Quando a grana e mercadoria se juntam, pode saber, o povo aparece fazendo Alfred ser um formigueiro. Graças aos bravos aventureiros e aos cavaleiros, a cidade ainda estava de pé, mesmo com medo de demônios. Ele sabia que, se o rei demônio atacasse de verdade, as defesas da cidade seriam um passeio. Com o capuz na cabeça, notou que a cidade estava tão cheia quanto sempre. Andando pela multidão em mudança com sua amiga, eles sabiam que tudo ia ficar suave, desde que não chamassem atenção. A parceira dele lembrou do básico. Precisavam de grana para qualquer coisa. Ela se ofereceu para ir na guilda protocolar a subjugação, enquanto ele ia atrás de uma pousada. Pelas ruas cheias, ele tentava encontrar um lugar para ficar à noite. Do nada, uma confusão ao lado chamou sua atenção e ele foi ver o que estava pegando. Um homem enorme estava encurralando um jovem lojista, acusando-o de vender pólvora úmida. O lojista, todo nervoso, jurou que nem se lembrava de ter vendido nada pro cara. O valentão agarrou o lojista pela gola, exigindo que provasse sua inocência. O jovem guerreiro pensou que sanguinolento fazia mais sentido do que agitado para descrever aquele lugar. Ele sabia a real. Alfred aqui, cheia de gente, estava transbordando de escuridão. Todo mundo ali estava só se importando com a própria rotina, ignorando o próximo. Mesmo com a prosperidade, a ameaça de demônio sempre pairava. Sem pensar muito, ele partiu para cima segurando o braço do Brutamontes e mandando ele soltar o lojista. O cara virou com fúria, mas o amigo não se deixou intimidar. Com o braço demoníaco lá brilhando, ele ressaltou que o valentão não tinha nem como provar sua compra. O Brutamontes sentiu uma pressão descomunal e mal conseguia respirar. Com um último aviso para se cuidar, o cara deu um empurrão e o valentão caiu. O lojista, surpreso e agradecido, perguntou como poderia retribuir a boa ação. O jovem sugeriu que ele desse um pouco de pólvora de graça, em vez de qualquer dinheiro, mas na verdade pediu para o lojista manter essa ajuda em mente para uma lutadora do mercado negro que aparecesse. O lojista ficou tocado com a atitude. Mesmo sem saber qual pólvora Salana usava, ele concordou em deixar. Enquanto ele se afastava, já adaptado à situação, decidiu continuar sua busca por um lugar. Passando pelos prédios luxuosos cheios de nobres, era um mundo bem distante das vilas. Ele seguiu pelo calçadão sentindo uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. Ele não queria causar alvoroço, mas um redemoinho azul apareceu bem na frente dele. Ele suspira, percebendo que, como esperado, não conseguiu passar despercebido pelos olhos daquela pessoa em particular. A energia se solidifica, revelando um homem de cabelos loiros que chama pelo nome de seu antigo conhecido, Charles. Ele se lembra de sua vida passada antes de perder o braço, quando passava seus dias eliminando monstros e demônios. Ele era um guerreiro capaz, lutando destemidamente contra hordas de soldados esqueléticos no campo de batalha. Uma vez, enfrentou o enorme chefe de um exército esquelético, pronto para enfrentá-lo sozinho. Justo quando o maluco achou que ia ser engolido pelo monstro, um feitiço brabo de gelo despedaçou a fera sem dó. No meio da nevasca de pedaços de bicho surge uma figura calma e poderosa. É o Charles, o mago dos brabos. Ele sempre chegava na hora certa. O cara se apresenta como Charles Glass e pergunta se o Roland tá vivo. O herói só consegue ficar bugado olhando para aquele monstro caindo com um golpe só. Charles, todo preocupado, pergunta se ele tá ferido e o herói se sente até envergonhado por isso. Charles é tipo o filho do chefão da magia, com uma linhagem braba e sempre
na linha de frente. O cara é diferenciado porque se importa de verdade com a galera, seja nobre ou plebeu. Por causa disso, sempre é convocado tanto pelos riquinhos quanto por quem precisa de ajuda. Charles aceitou o convite do herói para ir para sua vila, honrado com o chamado. Os dois guerreiros partem para Vila Cuna, o lar tranquilo do herói antes do caos. Ao chegar, ele grita pela irmã, Felicia, avisando que voltou. Ela aparece, uma mulher bonita com cabelos brancos longos, e o recebe sorrindo. Do nada, a Solana aparece de trás de um canto, toda animada para ver o Sir Charles. Charles cumprimenta a menina, lembrando que já fazia tempo que não se viam. Felicia se apresenta e ele faz uma reverência educada, se mostrando super satisfeito. Ele se apresenta como o filho mais velho da Casa Glass e um administrador do reino. Ela fica sem palavras ao perceber que recebeu um nobre da Casa Glass. Meio envergonhada com o status dele, ela quer arrumar a casa, mas ele diz para relaxar. Solana intervém, dizendo que Charles não é o tipo de nobre que olha para baixo. Charles completa que, no fim, nobrezas não dão proteção contra demônios, somos todos humanos. Felicia ama a forma como ele pensa, achando lindo para um nobre assim. A caçula provoca, dizendo que ele ainda parece um aristocrata, só que, na boa, o herói envolve a irmã com o braço, falando que Charles é um brother e espera que ela se deem bem. Ela concorda, e os dois se cumprimentam formalmente, felizes por finalmente se conhecer. Mais tarde, a luz quente da casa ilumina a floresta escura e pacata. Os quatro se juntam na mesa aproveitando um banquete de bife e pão. O herói deu uma mão na cozinha, enquanto Charles trouxe um vinho sinistro. Por um tempo, a galera ri e esquece da guerra, curtindo uma paz rara. Charles comenta que a família dele é massa, e o herói concorda. Ele admite que, embora fale em salvar o mundo, o que realmente quer é cuidar dessa paz. Charles fica tocado e se oferece para ajudar a proteger essa paz, custe o que custar. O herói dá um soco no punho do amigo, dizendo que ele é quem deveria querer esse tipo de ajuda. Volta ao presente. O braço enfaixado do herói se fecha em um punho enquanto a lembrança some. O herói informa seu amigo que conhece a recompensa, mas Charles já saca. O nobre explica que, como amigo, sente que é seu dever acabar com a dor dele. Charles sorri, percebendo que tem muito mais na história do que os boatos dizem. O herói pergunta se ele tá pronto para a história do monstro, e Charles aceita sem hesitar. Confiante na força dele, Charles sabe que pode encarar qualquer coisa. O herói solta um sorriso irônico, lembrando como Charles sempre foi confiável. Ele começa a contar tudo, desde a destruição da vila até a perda de Felicia. Charles ouve tudo numa boa, mas a expressão fica pesadona ao saber da irmã. Consumido pela raiva e dor, o herói promete que o rei demônio vai pagar, nem que seja o último ato. Charles pergunta o que Felicia acharia dele agora. O jovem, em busca de vingança, diz que nunca saberá se ela estaria orgulhosa. Ele se despede, afirmando que esse caminho será seu único destino. Charles suspira, percebendo que não pode detê-lo, fingindo que nunca se conheceram. O herói se desculpa, mas promete que vão se reencontrar. Enquanto Charles observa seu amigo se distanciar, ele sabe que esse encontro é inevitável. Depois que o herói sai, Charles sente uma presença estranha atrás dele e se vira. Surge um garoto que um dia aparecia com ele, se apresentando como Cronos. O moleque diz que estava na expectativa de conhecer os olhos azuis da família Glass. Com um redemoinho de energia azul, Charles se prepara para a batalha, dizendo ao garoto para vir até ele. Seus olhos brilham com poder enquanto desafia o demônio a mostrar do que realmente é capaz. Enquanto isso, na pousada, Solana comenta sobre como é bonito, surpresa que agora até tem um chuveiro. Tava lá a mina no pijama, agradecendo pro parceiro por pegar as roupas dela enquanto ela se lavava. Olha que brabo. Aí, fez a pergunta marota sobre se ele tinha explorado a cidade. Ele responde que, na real, encontrou o Charles, aquele conhecido de sempre. O cara soltou que contou tudo pro nobre, que até deixou ele sair numa boa por enquanto, mas esclareceu que não pode contar com ele. Parece que os cavaleiros reais não estão caçando ele nessa cidade. Então, ele se vira e pergunta como foi a ida à guilda. A moça confirma que coletou as recompensas numa boa. Com orgulho, ela mostra um saco pesadíssimo de moedas e uma nova carga de pólvora top. Ela diz que teve um descontão por ser mulher nas artes marciais, e isso deixou ela bem feliz. Ele pergunta se teve novidade sobre algo. Ela responde que o pedido para capturá-lo foi enterrado. Ele fica curioso, pergunta de Cronos ou do Rei Demônio, mas nada de novo sobre eles também. Ela tenta alegrar o maluco, dizendo que sem notícias são boas notícias, e ele concorda que isso é um alívio. Ele sabe que o Cronos ainda tá em cima dele, então mais cedo ou mais tarde vão se esbarrar de novo. Enquanto isso, ele promete continuar metendo as caras nos demônios, roubando poder e ficando cada vez mais brabo. A companheira dele observa um tiquinho de preocupação no olhar, mas aceita o plano. Aí ela saca um mapa, sugerindo uma rota enjoada para eles continuarem a caçada. Apontando o caminho, fala que vão enfrentar trolls, chefes e até um demônio de armadura negra. Ela também menciona que isso os levará para a Vila Carac, e ele concorda que é uma boa jogada. A Solana dá uma espreguiçada feliz, satisfeita que os planos estão finalmente
cuidadosamente desenhados. Com o futuro imediato definido, ela se joga na cama pronta para uma dormidinha de boa. O herói também se deita, fechando os olhos e finalmente deixando o corpo relaxar. Enquanto ele pega no sono, a Selena se levanta na manha e se aproxima dele. Ela estica a mão, perguntando para a irmã que já foi se ela tá conseguindo ouvir seus pensamentos, se questionando se tá mesmo dando o apoio que a irmã gostaria que ela desse. Lembrando de um momento em que a Felícia perguntou por que ela tinha coragem de ser aventureira, a guria tinha respondido, com orgulho, que nunca iria tropeçar em nada, só para irritar a irmã. Ela explicou que, sempre contando com a ajuda delas, queria fazer algo sozinha agora. A irmã mais velha entendeu, falando que se ela tinha decidido, deveria seguir em frente. A Felícia fez a moça prometer que ficaria ao lado do irmão enquanto ele batalhasse. A irmã mais nova prometeu que seria a pedra com quem ele iria contar para descansar. As duas se seguraram pelas mãos, um laço forte enquanto fizeram essa promessa sincera. Ela repara que desde aquele dia, o irmão tá numa batalha eterna. Ela sabe que com a irmã fora, cabe a ela ser o porto seguro de descanso do irmão. Ela fecha os punhos, ciente de que não vai substituir a irmã, mas pode estar presente. Na manhã seguinte, acorda com alegria, desejando ao irmão um dia maneiro. Ele responde, perguntando se a noite foi boa depois de um dia tão agitado. Com um sorriso radiante, ela manda um sinal de positivo e confirma que dormiu feito uma pedra. E assim, os dois saem de Alfred, prontos para continuar a jornada. Eles enfrentam hordas de monstros e demônios, ficando cada vez mais fortes a cada treta. Eventualmente, são levados de volta para as florestas conhecidas em volta da vila de Kariki. Enquanto caminham, a Salana se estica, notando que já derrubaram muitos monstros, tá quase lá. Mas aí o herói a interrompe do nada, pedindo para ela dar uma segurada porque sentiu alguma coisa estranha. Ele começa a olhar ao redor na floresta sombria, reconhecendo um cheiro bizarro e perturbador no ar. A companheira pergunta o que tá pegando, e ele explica que é um monstro planta, um tal de jardim de cadáveres. Como não teve relato na guilda, deve ter surgido recentemente. Decidem exterminá-lo e se aventuram mais fundo na floresta, onde o ar fica denso com um cheiro doce e pétalas brilhantes. Mais adiante, chegam numa clareira e aí tá a fonte do cheiro, um campo de flores lindas. A garota acha tanto bonito quanto creepy, e a sensação é compartilhada pelo parceiro. Ele sabe que, enquanto as flores estiverem vazias, eles estão de boa, mas é interrompido. Ele soca uma videira perto e, para horror deles, não tá vazia.